Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema do programa. Hoje nós vamos falar sobre concurso público, concursos públicos, suas nuances aí, dicas para você, quem sabe, conseguir ser aprovado aí num tão sonhado concurso público e também as armadilhas para isso também, coisas que você também precisa saber. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o especialista no assunto, que é o Ricardo, eu estou com o Ricardo na cabeça por causa da outra, é o Alexandre Goulart, meu amigo, advogado e professor de Direito Constitucional, a quem eu agradeço pela presença e deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado. Legal, agradeço o convite, eu acredito que vai ser um debate importante, né? E tentar esclarecer toda essa questão de concurso público da maneira mais tranquila e acessível para o pessoal. Alexandre Goulart, que a partir dessa semana passa a escrever uma coluna semanal no Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que é produzido da mesma forma que esse programa Assunto Cidade, com circulação aí semanal nas sextas-feiras nas redes sociais e ao sábado nas ruas com edição impressa. O Alexandre é um dos nossos mais novos colunistas e o assunto dele é bastante pertinente. E, afinal de contas, quem não quer saber um pouco mais sobre concurso público, né, Alexandre? Você milita nessa área há quanto tempo? Eu trabalho com concurso público desde 2009, né, atuando na área de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Então, toda essa parte de concurso público, edital, prazo de validade do concurso, nomeação, isso daí a gente tem condição de esclarecer para o teu público. Uma coisa que isso tá no imaginário da população, é um costume popular. Quando você sabe de um concurso público, a primeira coisa que a pessoa pensa, isso aí é coisa que é arranjado, é coisa de político, é coisa, não adianta fazer porque não vai dar certo. O que você explica quando escuta isso? Não, Valdir, na verdade, o dia que eu não acreditar em concurso público, eu paro de trabalhar com isso, né? Mesmo porque existe um princípio dentro da administração pública, que é o princípio da legalidade, e tudo tem que ser feito de acordo com aquilo que a lei determina. Claro que, alguns anos atrás, existia uma coisa chamada expectativa de direito. E o que significa isso? O indivíduo era aprovado em primeiro lugar no concurso público, mas não era nomeado, porque a administração pública só ia nomeá-lo por uma questão de oportunidade ou conveniência. Depois o STF se posicionou nesse sentido, e hoje o indivíduo que passa dentro das vagas disponíveis no edital, ele tem o direito adquirido. Ou seja, durante o prazo de validade do concurso, ele tem que ser nomeado e é uma responsabilidade da administração pública. Tudo começa com a leitura correta do edital, né? O edital, na verdade, é o documento principal, né, que liga o candidato ao concurso e, consequentemente, ao cargo. Mesmo porque, em alguns concursos, você tem o peso de alguma disciplina, o peso de alguma matéria diferenciado. Posso falar, por exemplo, do Tribunal Regional Federal, que a prova vai ser agora em dezembro, e as matérias relacionadas à legislação têm peso 3, em relação a de conhecimentos gerais, que tem peso 1. Então, se o indivíduo não lê o edital, ele não tem condição de se preparar melhor ou mais adequado para a prova. Vai se esforçar, às vezes, numa situação onde ele vai ter um peso menor. Vai gastar um tempo desnecessário numa matéria com pouco conteúdo, com peso pequeno, que talvez nem esteja presente na prova, porque o edital, ele traz as regras básicas do concurso, traz o conteúdo programático das matérias, mas não significa que tudo aquilo que está no edital vai estar na prova também. Então você tem que ter uma leitura mais crítica, né? E ficar atento, obviamente, nessa questão dos pesos das matérias e assim por diante. Você falou da questão da expectativa que havia antes, da expectativa de contratação, né? Quando você vê um edital, tantas vagas e tantas vagas para cadastro de reserva. Isso foi um truque que os órgãos... Não, na verdade, era o que a lei permitia e que permite até hoje, né? O cadastro de reserva se pressupõe de futuras vagas. E é uma coisa fácil da gente entender, porque com o decorrer do tempo, o funcionário público que trabalha hoje, ele se aposenta, ele se afasta, ele se exonera, ele é demitido e ele morre. Então, essas pessoas, elas
devem ser gradativamente substituídas por novos funcionários públicos. Então, a função do gestor público é fazer essa previsão de quanto tempo ele vai precisar de novos funcionários públicos. A gente tem uma cidade aqui na Baixada Santista que já está definido que em 2 anos 40% do seu funcionalismo público vai aposentar. Olha só. E com essas novas regras da Previdência, essa questão da reforma administrativa já sugerida pelo nosso presidente da República, vai afetar os estatutários em âmbito federal, estadual e municipal. Então, quem tiver o direito à aposentadoria, com certeza vai preferir se aposentar do que continuar na efetividade. Essa prefeitura vai ter, em quanto tempo? 40% do seu quadro? 2 anos, 40% do seu quadro. Em 2 anos? Em 2 anos. É muita coisa. É muita coisa. Porque 40%, daí a gente está falando 40% do pessoal da saúde, pessoal da educação. No geral, pessoal e dos efetivos, né? Dos efetivos estatutários. Você não está falando de Guarujá, não? Não. Se for Guarujá, você vai. Não, eu estou dizendo assim, porque existem 2 tipos de contratação, a estatutária e a seletista, né? Então, essa estatística é do funcionário público estatutário, tá? Que é regido pelo estatuto da categoria do funcionalismo público daquela cidade. Entendi. O Alexandre, tem idade para prestar concurso? Tem a idade ideal? Sim, a idade ideal não existe, né? Existe a preparação ideal, né? Hoje em dia, as bancas organizadoras que executam as provas, elas estão cada vez mais exigentes, né? Não adianta o indivíduo ser novo, 18 anos, por exemplo, quando ele pode ingressar no cargo, mas não ter a malícia de concurso. E não adianta eles ter uma meia-idade, por exemplo, meia-idade intermediária, e não se preparar adequadamente. Eu costumo dizer, Valdir, que para a prova você não leva só a tua idade, você leva toda a tua experiência de vida, a tua capacidade de percepção, né? A leitura crítica de uma questão, onde você já percebe que a banca organizadora está te jogando para uma alternativa que não é a correta. Então, isso daí só a experiência, só alguns cabelos brancos a gente consegue adquirir essa capacidade de percepção. Então, entre novo e uma idade intermediária, não existe o candidato que tem, em função da idade, mais chance ou menos chance de ingressar na carreira pública. Qual seria a malícia ideal aí para malícia do concurso? A malícia, no melhor sentido da palavra, correto, claro. ela requer conhecimento da banca organizadora, né? Estudar qual é a atividade que o indivíduo vai exercer, qual é a competência do cargo. Que aquilo pode estar na prova. Justamente. E é uma tendência muito provável de cair. Também saber fazer a releitura das provas anteriores, porque como eu trabalho já há bastante tempo com isso, a cada 3, 4 anos, pelo menos 1 ou 2 questões de provas anteriores se repetem na prova atual. Olha só. Então, 1 ou 2, você fala assim, mas uma prova com 60 questões, o que são 2 questões a mais ou 2 questões a menos? Valdir, pode fazer a diferença. Numa prova de concurso público, uma questão a mais correta te leva para o céu. Uma questão errada pode te levar para qualquer outro lugar. Entendi. Os concursos públicos, eles são sempre com testes de múltipla escolha, né? Tem uma banca organizadora, que é a CESP, que normalmente ela aplica a prova no certo ou errado, que não seria múltipla escolha. Mas não existe assim um padrão, né? Pode ser múltipla escolha e também pode ser para definir certo ou errado. E no caso da CESP, uma questão errada anula uma certa. Como assim? Por exemplo, eu acertei 10 questões e errei uma. Então, essa que eu errei está errada e anula uma que eu acertei. Então, ao invés de 10, eu vou ficar com 9 pontos. Com 9 pontos. Justamente. Então, a dica para quem vai fazer uma prova da CESP, certo ou errado, na dúvida, ou você não assinala nada, ou você assinala certo e errado ao mesmo tempo.
que aí aquela questão ela é anulada, Certo. mas não vai tirar um ponto certo de você na prova. Interessante. Não? Muito. Será que deu tempo de todo mundo anotar? Essa é Essa quando dica, é da CESP. sobre isso eu vou falar na nossa coluna de sexta-feira, né? É. A diferença entre as bancas organizadoras, já que eu tenho um espaço aí de 10 mil caracteres. Não, 2.000. Alexandre, e são várias bancas organizadoras, né? Isso virou perdão a expressão, talvez até um comércio? Isso? Na verdade é uma atividade comercial, Tá. né? A administração pública, ela tem que contratar uma banca organizadora Tem que contratar. para aplicar a prova. É obrigatório. É obrigatório. Através de licitação pública, Certo. a Lei 8.666 de 93. Então, através da licitação, se contrata uma banca organizadora, pode ser até por dispensa, mas tem que se contratar uma banca organizadora. Uma prefeitura não pode, por si só, lá pela sua secretaria, organizar um concurso Ela público. Ela pode, Valdir, mas dificilmente isso acontece. Entendi. Até para manter a lisura do concurso. Claro. Porque aí aquela expressão antiga, né, de que se a própria administração está organizando, ela própria vai colocar quem ela quiser. Aí entra o QI errado, né? Aí o QI errado, que justamente. É o que indicou, né? Justamente. No quociente de inteligência. Aí é a inobservância do princípio da legalidade. Tá, mas você estava falando das várias bancas organizadoras, eu te interrompi. Então, Imagina, cada uma tem a sua forma de trabalhar, né? Tá. Tem algumas bancas que só fazem concursos municipais, porque não tem uma estrutura grande, por uma questão de logística. Você imagina uma prova na Receita Federal, onde você tem locais de prova do norte ao sul do país. Certo. Então, bancas menores não têm essa condição, essa estratégia, essa logística de aplicar prova em todo o território nacional. Diferente da CESP, da Fundação Carlos Chagas, a Cisgran Rio e assim por diante. Como você falou, né, é uma atividade comercial, né, mas já Sim. virou uma atividade comercial, né? São grandes empresas aí, não é qualquer um que pode. Não. Nós tivemos há um tempo atrás uma empresa em Santos, né, nesse ramo de atividade, na banca organizadora, mas que infelizmente foi acusada de fraude de licitação, fraude no próprio procedimento do concurso, e aí ela acabou encerrando a atividade. Mas eu acredito que bancas com maior frequência em executar provas de concurso são mais confiáveis. Entendi. Você pode se lembrar, há um tempo atrás, nós tivemos no próprio Fantástico algumas reportagens sobre bancas organizadoras que fraudavam, que recebiam dinheiro e assim por diante, isso lá no sul do país. E são bancas pequenas, com pouquíssima expressão, e que são criadas realmente de fachada para ser tendenciosas, vamos dizer assim. Existe um ranking assim, quais são, ou na sua percepção, assim, quais são as maiores ou as mais importantes? Sim. Existem aquelas que atuam com mais frequência e que, na minha opinião, têm uma condição de veracidade, de lisura, de honestidade, que é a VUNESP, que aplica a prova para a Polícia Militar, o próprio IBAN, né, que também é uma outra banca que vai aplicar provas aqui na Baixada Santista ainda nesse ano. A Fundação Carlos Chagas, que é uma banca maior, né? E posso citar também a própria CESP pela questão de ter as questões bem elaboradas. Quem fiscaliza ou monitora o funcionamento dessas bancas? Excelente pergunta. O Ministério Público sempre, né? O Ministério Público é o agente fiscalizador externo de toda a administração pública. E essa questão de você licitar para contratar uma banca organizadora para aplicar uma prova é um ato administrativo. Então, todo procedimento licitatório é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mesmo após a contratação? Principalmente após a contratação, né? Porque, às vezes, a própria lei de improbidade determina na sua questão lá da prescrição, que eu começo a contar a prescrição do ato ilícito a partir da descoberta do ato. Então, se houve um procedimento licitatório ilegal, né, com atos ilegais, podem se passar 5, 10 anos que, se o Ministério Público descobrir o Tribunal de Contas, aquele ato vai ser anulado e retrocede até a origem dele. Bom, por tudo que você fala, Alexandre, dá a impressão assim que aquela antiga impressão que a gente tinha, né, que concurso público, como eu comecei a entrevista falando,
concurso público é tudo fajuto e tal, né? Dá para ter uma percepção assim de que hoje em dia as coisas são levadas a sério. Não, você tem hoje, Valdir, uma coisa muito criteriosa, né? Em concurso público a gente não tem espaço mais para quem não quer estudar, né? Você verifica que a maioria das pessoas que são aprovadas estão estudando, levam a sério. Cada vez a exigência é maior em termos de concurso público, sempre muito conteúdo. O espaço entre a publicação do edital e a prova está cada vez menor. Isso daí se explica da seguinte forma: antigamente, quando a administração pública contratava uma banca organizadora, ela já pagava pelo serviço. Hoje não. Hoje a empresa que vence a licitação para aplicar a prova de um concurso público, de duas uma: ou ela recebe através das inscrições, ou então ela só recebe da administração pública depois da prova do concurso. Ou seja, ela tem pressa para realizar o concurso, ela tem pressa para acabar logo com as inscrições para poder receber. Então, da publicação do edital até a data da prova, o tempo está cada vez mais curto. Bom, a leitura do edital, então, como a gente falou desde o princípio, é fundamental para quem quer ler de cabo a rabo, inclusive as letrinhas miúdas. Né? Sim, normalmente quem vai prestar concurso público só lê a data da prova e o salário. E o salário, muito bem lembrado. Agora, a gente está falando de concurso público, é ingressar numa carreira pública, que pressupõe-se que é aquele emprego para o resto da vida, né? E você, na sua primeira coluna nessa semana, já trouxe logo uma informação que joga um balde de água fria aí. Quem pensa que funcionário público tem emprego para o resto da vida está enganado. Eu só ia pedir para a gente deixar para conversar isso depois do intervalo. Com certeza. Mas é rapidinho. Mas antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que circula aí toda sexta-feira nas redes sociais, aos sábados nas ruas, em edição impressa, e há 15 anos faz aí uma leitura apurada da cena política e também todo o noticiário de saúde, educação, esporte, seja lá o que for. Nessa edição, o destaque é para a surpresa que a Prefeitura teve aí com a adesão ao programa Refis, que prevê o pagamento de débitos em atraso, tributários em atraso, e o que levou a Prefeitura, inclusive, a prorrogar o prazo, porque a receita está boa. E também a lei dos 20 minutos na fila, aí, que está criando um mal-estar entre Câmara e Governo. A Câmara aprovou uma lei limitando em 20 minutos o tempo de espera na fila da balsa. A Prefeitura entrou com uma ação no Tribunal de Justiça e conseguiu suspender os efeitos da lei. E isso ainda vai dar muito pano para a manga e o Assunto Cidade vai estar acompanhando. O programa Assunto Cidade volta já já com o Alexandre Goulart aqui para falar sobre concurso público. Continuamos falando, logicamente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor de Direito Constitucional, Alexandre Goulart, ele que está aqui hoje e também todas as semanas no Assunto Cidade, Jornal do Guarujá, falando sobre concurso público. E a gente, no primeiro bloco, demos aí uma panorâmica no assunto. Quem pensa que concurso público é aquela coisa que a gente falava antigamente,
que só tem o QI do quem indicou, está redondamente enganado, porque há uma legislação e uma fiscalização muito forte com relação às bancas realizadoras dos concursos públicos. Há legislação também obrigando os órgãos públicos a efetivamente chamarem aqueles concursados aprovados ali nas primeiras colocações e, logicamente, que o Alexandre, na sua coluna aí, semanalmente, vai dar dicas e o programa aqui não haveria tempo suficiente. Dicas aí que convém você acompanhar para quem sabe ingressar numa carreira. Só que tem sempre um senão, né? O primeiro artigo, o primeiro tema da sua coluna no Assunto Cidade foi justamente um balde de água fria para aquele que pensa que serviço público é para o resto da vida, né, Alexandre? Na verdade, a intenção não foi essa, né? É que a gente tem que fazer sempre um alerta, Valdir, que aquela ideia fictícia de que funcionário público nunca é mandado embora, tem uma estabilidade absoluta, né? Teve uma emenda constitucional, a 19 de 98, que mexeu com essa questão da estabilidade e ela passou a ser relativa. Né? Então, com a lei de improbidade administrativa, todo e qualquer funcionário público, ele pode responder um processo administrativo disciplinar e, no final, se ele for considerado culpado, ele é exonerado ou demitido. Né? E, na verdade, assim, a lei, ela traz requisitos fundamentais para quem vai prestar um serviço para os administrados, né? Porque se você pretende ingressar numa carreira pública para não trabalhar pela administração pública, não entre. Né? Porque o que a gente precisa, né, o que a população precisa, os administrados necessitam, são bons serviços públicos. Exato, né? Eficientes. Então, e principalmente eficiente. Então, a lei de improbidade, na verdade, ela vem para punir aqueles péssimos funcionários públicos, né? Porque os bons funcionários públicos não têm que se preocupar com improbidade porque ele não pratica. O funcionário público perde o cargo e pode ser demitido até por várias questões, por vários motivos. Sim, né? sim. A legislação ela traz requisitos, né, para uma suspensão, para uma advertência, para uma exoneração e também para uma demissão a bem do serviço público, onde ele fica 5 anos sem poder ingressar novamente na administração pública. Né? Então é uma lei que apesar de ser uma lei curta, 23 artigos, é uma lei que está punindo muita gente, infelizmente. As pessoas estão se desligando da administração pública em razão de atos de improbidade administrativa. E eu sou a favor disso porque, infelizmente, você não pode pensar em ingressar numa carreira pública para tirar proveito para si, né? Ou para outrem. Você tem que trabalhar de acordo com a tua competência e a finalidade é sempre o interesse público. Que seja para o resto da vida, mas que seja eficiente. Mas que seja certo. A gente estava conversando, você estava me explicando antes, apesar de ser uma legislação altamente positiva, apesar não, a lei ainda bem que existe a lei de improbidade administrativa, ela foi implantada pelo ex-presidente Collor. Por incrível que pareça, pelo ex-presidente Collor. Com toda a fama que adquiriu. É verdade, parece brincadeira, mas foi ele. Exatamente. Ô Alexandre, e dicas para quem quer passar em concurso? Assim, você, por exemplo, você falou já, logicamente que a pessoa precisa estudar. Quanto tempo? Qual é o tipo como é que a pessoa deve se comportar e tal? Você dá esse tipo de dica aí? Tem, claro. Quanto tempo deve estudar por dia? Na verdade, Valdir, tudo é uma questão muito individual, porque uns têm mais tempo para estudar, outros têm menos tempo. O que eu costumo dizer é que o candidato ele sempre foge daquelas matérias que ele tem mais dificuldade. Por exemplo, naturalmente, a grande maioria tem dificuldade em matemática. Então, eles não querem começar por matemática. Vão começar por língua portuguesa, que tem mais facilidade, acertam mais questões. Só que matemática está no edital, vai estar na tua prova e não adianta fugir. Né? Então, uma dica importante é você encarar aquilo que você tem mais dificuldade para estudar. Independente do motivo, se não teve um nível fundamental ideal, um nível médio correto, mas você tem que buscar
superar suas dificuldades, porque na prova vai estar lá algumas questões para você fazer e você vai ter que acertar. Entendi. Tem que encarar como um aprendizado de escola, por exemplo. Na escola, quando você está lá, chega o professor de matemática, todo mundo torce o nariz, né? Mas é o calendário, né? É verdade. Tem que acompanhar, né? E qualquer matéria para concurso, se você me perguntar, por exemplo, qual é a matéria mais importante, são todas. Uhum. Você não pode dar mais atenção para uma determinada matéria e subestimar a outra, né? Porque hoje em dia você tem que manter um nível alto de acerto numa prova de concurso para poder ser aprovado. Uhum. A gente tem aí provas sendo aplicadas em algumas cidades da nossa região, de 40 questões, um indivíduo acerta 40 e 200, 300 acertam 39. E aí você vai para o critério de desempate. Certo. Tu entendeste? Entendi. Então, assim, o nível de acerto está cada vez mais alto. Entendi. As pessoas estão cada vez mais preparadas. E, além disso, quem, de repente, só prestava concurso para nível superior, para um cargo de nível superior, como não está sendo aprovado, está migrando para um cargo de nível médio. Entendi. E aí... A concorrência vai ficar maior ainda. A concorrência vai ficar maior ainda. Aí você fala assim para mim, mas a prova é mais fácil. Não, não é. Não é porque a banca organizadora, quando recebe a inscrição, você tem lá que preencher alguns dados pessoais. E aí, se ela percebe que a grande maioria tem nível superior, aquela prova, sobe de nível. Apesar do cargo ser para nível médio, vai ser com uma exigência muito maior. Ela sobe de nível. Com certeza. Isso, a elaboração da prova não está atrelada ao lançamento, é a banca organizadora que faz. Então, ela tem esse parâmetro, ela consegue ter esse parâmetro. Ela consegue ter. Qualquer pessoa que vai fazer inscrição no concurso público, tem lá os dados pessoais, endereço, nível de escolaridade. Certo. Tu entendeste? E aí, pelo nível de escolaridade, a gente já sabe como é que vai canalizar aquelas questões. Dá para estudar sozinho para um concurso público e passar? Dá para estudar sozinho e passar, mas tem gente que não consegue, né? Por isso que existem os cursos preparatórios para concurso público. Que é o ideal. Na questão presencial e na questão online também, né? Nas duas modalidades. Tem candidato que não se adapta à questão online, que ele tem que ter o professor na sala de aula, ele tem que levar o caderno, ele tem que levar a apostila, ele tem que ter aquele compromisso, porque senão ele não consegue estudar, né? Claro que a grande maioria das pessoas que são aprovadas em concursos públicos não estudaram sozinhas. Entendi. Elas estudaram... Aquele que acertou 40 não estudou. Justamente, né? Porque eu até indico, porque quando você se relaciona com pessoas que têm o mesmo ideal que você, o mesmo propósito, você troca ideia, você acaba pegando uma dica de um colega, você estuda junto, né? Então, isso daí ajuda a você melhorar a tua condição para a prova. E aquele candidato, o que você falaria para aquele candidato cara de pau que vai lá, as 60 questões, chuta tudo numa letra só? Não, isso aí eu não acredito. Está fadado a ficar lá para baixo. Existe uma lenda, né, uma suposta técnica de chute, né? Mas o chute, na verdade, é para aquele candidato que não tem compromisso com a nomeação. O candidato que realmente quer ser aprovado, que ele quer ser nomeado, ele não vai para o chute, ele vai estudar. Legal. Alexandre Goulart, obrigado mesmo assim pelos esclarecimentos. Seja bem-vindo aí como mais um colunista, um colaborador do Assunto Cidade, Jornal do Guarujá. Toda sexta-feira teremos um artigo do Alexandre falando sobre concurso público. Obrigadão pela entrevista, sensacional, um assunto legal. Vou deixar um espaço para você dar uma última mensagem para aquele cidadão aí que está ávido por ingressar numa carreira pública aí, principalmente pela estabilidade no emprego, né? Desde que cumpra o seu serviço, como você explicou, né? Desde que cumpra o seu serviço com lisura e competência, né? Com certeza. E também aí para aquele que quer tentar aí uma vida nova. E deixa o espaço para você dar os seus conselhos. Eu agradeço o convite da TV Guarujá. É muito importante esclarecer alguns aspectos a respeito de concurso público. Na nossa coluna no jornal, eu disponibilizo um e-mail para que você possa enviar sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica e principalmente a sua sugestão. E até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando a respeito de concurso público. Legal, obrigado, Alexandre, parabéns aí por todo o conhecimento aí, obrigado por todos os esclarecimentos, obrigado a você, principalmente pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.